Teori Zavascki. Morreu por saber demais. O mistério que a justiça nunca explicou. – 19 de janeiro de 2017. Uma quinta-feira comum que entraria para a história como o dia em que o Brasil não perdeu apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas uma das peças mais sensíveis do maior tabuleiro de poder já montado no país. Teori Albino Zavascki, 68 anos. Um magistrado discreto, técnico, silencioso. Um homem que não buscava holofotes, mas que concentrava em suas mãos informações capazes de implodir carreiras políticas, partidos inteiros e estruturas empresariais bilionárias. Naquele fim de tarde, um avião caiu no mar de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. 6 pessoas morreram. Entre elas, o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O homem que estava prestes a homologar a chamada delação do fim do mundo. 77 executivos da Odebrecht, prontos para entregar mais de uma centena de nomes da elite política brasileira. Acidente, azar ou algo muito maior? Para entender o peso daquele dia, é preciso voltar alguns meses no tempo e mergulhar no ambiente sufocante que dominava Brasília no início de 2017. O país ainda sentia os efeitos do impeachment de Dilma Rousseff. Michel Temer havia assumido a presidência em meio a desconfiança, protestos e uma crise institucional sem precedentes. Mas enquanto os olhos do público se voltavam para o Planalto, algo muito mais profundo acontecia nos bastidores do poder. A Operação Lava Jato havia deixado de ser apenas uma investigação. Tornara-se um terremoto institucional. O que começou em 2014 como um caso de lavagem de dinheiro envolvendo doleiros em Curitiba, revelou um sistema de corrupção que conectava empreiteiras gigantes, estatais, partidos políticos e bilhões de reais desviados. Executivos antes intocáveis passaram a ser presos. Governadores, senadores e deputados entraram na mira. O sistema político entrou em pânico, e no centro desse furacão estava Teori Zavascki. Como relator da Lava Jato no Supremo, cabia a ele decidir sobre investigações envolvendo autoridades com foro privilegiado. Ele tinha a caneta que autorizava prisões, homologava delações e determinava os rumos de processos que poderiam redefinir o poder no Brasil. Diferente de outros magistrados, Teori não dava entrevistas, não fazia discursos públicos, não cultivava relações políticas. Era fechado, meticuloso e, segundo os próprios investigados, incorruptível. Essa característica ficou clara em maio de 2016, quando veio à tona um grampo envolvendo Sérgio Machado e Romero Jucá. Na conversa, discutia-se abertamente um acordo para estancar a sangria da Lava Jato. Em determinado momento, surge a tentativa de encontrar alguém próximo a Teori. A resposta foi direta e gelada. Não tem. É um cara fechado. Fechado demais. Perigoso demais. Em dezembro de 2016, a Odebrecht firmou o maior acordo de delação premiada da história brasileira. 77 executivos decidiram falar. Os depoimentos continham nomes, valores, datas, contas no exterior e detalhes de esquemas que atravessavam governos e fronteiras. Mais de 150 autoridades poderiam ser citadas. Teori Zavascki era o responsável por homologar tudo isso. Sem sua assinatura, as delações não passavam de relatos. Com ela, transformavam-se em provas capazes de sustentar denúncias criminais. Ele planejava iniciar a homologação em fevereiro de 2017. Mas fevereiro não chegou. Na tarde de 19 de janeiro, Teori estava em Paraty, hospedado no condomínio Laranjeiras. O plano era simples:
pegar um táxi aéreo até o Rio de Janeiro e de lá seguir para Porto Alegre. O avião, um monomotor Beechcraft Bonanza, decolou às 16h55. O piloto era experiente. O voo era curto, rotineiro. Às 17h10, o contato com a aeronave foi perdido. O avião caiu no mar, a cerca de 400 metros da costa. Não houve sobreviventes. O Brasil parou. As reações oficiais foram imediatas. Luto, homenagens, discursos solenes. Mas, por trás da comoção pública, um outro jogo começava a se desenrolar. A morte de Theori não era apenas uma tragédia pessoal. Era um terremoto jurídico e político. No Supremo Tribunal Federal, a pergunta era inevitável: quem assumiria a relatoria da Lava Jato? No Palácio do Planalto, o dilema era ainda maior. Caberia a Michel Temer indicar um novo ministro para a corte, ele próprio citado em investigações. No Congresso, o clima era ambíguo. Publicamente, pesar. Nos bastidores, alívio mal disfarçado. Sem Theori, os processos seriam adiados. Um novo relator precisaria de tempo. E tempo, naquele momento, era tudo o que muitos investigados precisavam. As especulações começaram imediatamente. Sabotagem? Atentado? Coincidência? Meses antes, o filho de Theori havia publicado uma mensagem inquietante. Se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar. As investigações oficiais concluíram que o acidente foi causado por falha mecânica. Nenhum indício de sabotagem foi encontrado. Mas, para muitos brasileiros, as respostas não bastaram, porque, no fim das contas, pouco importa se foi acidente ou não. O efeito foi o mesmo. A Lava Jato perdeu seu principal guardião no Supremo. As delações foram adiadas. O ritmo da operação diminuiu. Casos prescreveram. Outros foram arquivados. A delação do fim do mundo aconteceu, mas seu impacto jamais foi o mesmo. 7 anos depois, o Brasil mudou. A Lava Jato perdeu força. Muitos dos citados seguem na vida pública. Theori Zavascki tornou-se apenas um nome distante para grande parte da população. Mas para quem acompanhou aqueles dias, uma certeza permanece. Quando aquela aeronave caiu no mar de Paraty, algo muito maior caiu junto. A história oficial fala em acidente. A história não oficial levanta perguntas. E a história real talvez ainda esteja sendo escrita. Aqui, no Poder Paralelo, não aceitamos respostas fáceis. Investigamos o que ficou nas sombras, questionamos o que foi silenciado e mantemos viva a memória do que realmente aconteceu nos bastidores do poder. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nunca pare de questionar, porque quando as perguntas cessam, alguém sempre sai ganhando. Em um mundo onde nem tudo é o que parece, existem fatos que ficam fora do noticiário. Histórias que ninguém quer contar. O Poder Paralelo investiga os bastidores. Cruza informações e revela o que está por trás do poder. Aqui a informação não é superficial. É apuração, contexto e verdade. Poder Paralelo, onde a verdade se revela.